20. Copy System Capítulo 191. Atualização do sistema concluída. Autor Dragonix. Esse capítulo veio de novelfull.net. Não se esqueça de conferir o site. Shin decidiu ir para o campo de batalha atual, não apenas para assistir aos fogos de artifício, mas também por outro motivo: ver Nagato Uzumaki. Se os eventos estivessem acontecendo conforme a linha do tempo original, Yaiko já deveria ter formado Akatsuki. Claro, Shin não tinha interesse em Yaiko. O tolo idealista estava fadado a um fim prematuro. Não era possível simplesmente falar para alcançar a paz mundial sem possuir certas vantagens de personagem principal, como o imparável jutsu de não falar de Naruto. Se discursos elevados funcionassem tão bem, o mundo shinobi já teria sido pacífico há muito tempo. Com Yaiko fora de mente, Shin colocou seus olhos em Nagato, mais especificamente no Rinnegan de Nagato, tecnicamente o Rinnegan de Madara Uchiha. Shin não pôde deixar de se perguntar se Madara poderia ter um derrame se descobrisse que Shin estava visitando Nagato. Mesmo um intrigante inveterado como Madara poderia ter dificuldade em manter a calma. Eu deveria voltar primeiro e avisar Tsunade e os outros, pensou Shin em voz alta. Eles só vão se preocupar se eu desaparecer sem aviso. Ele hesitou por um momento, então ativou Yomotsu Irazaka, e voltou para casa. Não era como se pudesse literalmente devorá-lo, mesmo que Kuzina tentasse. Ah, e eu que pensei que você não voltaria, disse Kuzina irritada no instante em que Shin reapareceu. Shin, você ainda não comeu, né? Guardei um pouco de comida para você, perguntou Mikoto docemente, dando um passo à frente com um prato de sobras quentes. Mikoto, você é a melhor, respondeu Shin, sorrindo. Então, lançou um olhar rápido para Tsunade e Kuzina. As sobrancelhas de Kuzina se arquearam. Que cara é essa? Você quer levar uma surra, hein? Ela ergueu os punhos em uma falsa ameaça. HMM. Talvez só esteja com coceira, acrescentou Tsunade casualmente, lançando um olhar perigoso de soslaio para Shin. Au, eu não quis dizer nada. Shin tossiu, sentando-se rapidamente para devorar a comida. Regra número 1 por aqui, não cutuque o vespeiro. Embora não pudessem realmente machucá-lo, ele não gostava de ser atingido. E não conseguia revidar contra suas próprias mulheres. Quando terminou, Mikoto arrumou os pratos como uma anfitriã impecável. Enquanto isso, Tsunade e Kuzina relaxavam tomando chá. Konan, empoleirada ali perto, dobrava suas lindas criações de papel, uma coleção completa de animais que ela usara para decorar a casa. Ugh, este chá está tão amargo, reclamou Kuzina, pousando a xícara. O chá da Mikoto é muito melhor. Ela costumava odiar chá, mas com a habilidade de Mikoto, ela gradualmente se tornou uma fã. Culpe a si mesma, comentou Tsunade friamente. Foi você quem fez isso. Sorte a minha que não me voluntariei, senão você estaria me culpando por isso. Ela tentou um gole e se encolheu, afastando-o rapidamente. Seja lá o que Kuzina tivesse feito, o gosto era de café preto multiplicado por 10. Mesmo assim, se você fez isso, não precisa reclamar, brincou Shin. Apenas aguente firme. Eu tentei. Não adianta. O gosto é horrível. Kuzina mostrou a língua, enojada. Se havia uma única coisa positiva a dizer sobre aquilo, ela não conseguia encontrar. Amargo demais era amargo demais. Quer experimentar? Ela empurrou a xícara de chá na direção de Shin. Ponto. Eu passo, ele disse levemente. Não faz sentido punir a si mesmo. Nesse momento, um sinal sonoro soou na mente de Shin, só que, dessa vez, parecia mais uma voz feminina gentil do que um bip eletrônico. Ding. Atualização do sistema concluída. Shin fez uma pausa. Ele estava prestes a anunciar sua partida para a Terra da Chuva, mas ao ouvir isso, congelou. Acabei de me lembrar de uma coisa. Vocês conversam. Volto mais tarde. Ele correu para seu quarto, ignorando o olhar desconfiado que Kuzina lhe lançou. Uma vez lá dentro, ele trancou a porta. Se o sistema tivesse realmente parado de se atualizar, depois de todos esses anos, quem sabia que novos benefícios ele poderia trazer? Afinal, aquele sistema era a sua maior vantagem neste mundo. Ele certamente não teria chegado tão longe sem ele. Sistema, por que sua voz mudou? Shin perguntou mentalmente. Ele se lembrava vividamente do velho tom mecânico e monótono.
Agora a voz soava como a de uma jovem alegre, um tom muito mais agradável. Ele tinha que admitir que preferia assim. O que exatamente mudou com essa atualização? Você demorou 8 anos ou mais, certo? Ele tentou não deixar que a impaciência transparecesse em seu tom. Mestre, o sistema agora pode mesclar cartas de replicação. 5 replicações comuns se transformam em uma avançada. 5 avançadas se transformam em uma divina. Shin piscou. Bem, isso era alguma coisa. Ele se lembrou dos tempos mais simples, quando as cartas comuns pareciam uma dádiva divina. Mas agora, elas eram praticamente inúteis. Pelo menos ele podia fundi-las em versões melhores. Algo mais? Não, mestre. É isso. Se não estiver satisfeito, aguarde a próxima atualização. Ele se contraiu ao ouvir isso. 8 anos para isso. Claro, era bom ter uma voz feminina em vez de um robô, mas 8 anos. Ele esperava demais. Ainda assim, mesclar cartões pode ser útil, especialmente considerando o quanto seu backlog havia crescido. Então, é isso, murmurou ele. De qualquer forma, você não perdeu meus cartões antigos, né? Você pode verificar seu inventário, mestre. Ele abriu o painel sistema. Com certeza. Cartão de replicação comum X7. Cartão de replicação avançado X4. Carta de replicação divina X1. 12 cartas no total. As 4 de antes, 1 divina, 3 avançadas, 1 comum, e mais 8 desses anos perdidos. Nada mal, embora ele tivesse esperado em vão por uma divina extra da generosidade do sistema. Ele percebeu que fundir 5 comuns traço maior um avançado e depois 5 avançados no total traço maior um divino significava que ele poderia ganhar uma segunda carta divina a qualquer momento. Sistema, se eu fundi-los, será instantâneo? Ele perguntou. Sim, mestre. Imediato. Shin assentiu. Então não havia a necessidade de combiná-los agora. Ele poderia fazer isso quando precisasse. Copy System capítulo 192, retornando à Terra da Chuva depois de terminar seus negócios com o sistema recém-atualizado. Shin saiu do quarto, apenas para ser recebido pelo olhar desconfiado de Kuzina. Shin, o que exatamente você estava fazendo aí dentro com a porta trancada? Ela o encarou com cautela. Você está fazendo algo inapropriado? Shin quase engasgou com a própria respiração. Eu estava sozinho. O que você esperava que eu fizesse? Nunca se sabe. Paulada. Ele deu-lhe um leve golpe na cabeça, força suficiente para fazer os olhos de Kuzina se arregalarem enquanto um caroço cômico surgia em seu crânio. Aí, sério? É para o seu próprio bem, disse Shin, nem um pouco culpado. De qualquer forma, preciso contar uma coisa a todos. Estou indo para a Terra da Chuva por um tempo. Pode levar um tempo até eu voltar. Isso chamou a atenção de todos. Tsunade parou de bebericar seu chá. Mikoto ergueu o olhar. Kuzina, embora ainda esfregasse a cabeça, estreitou os olhos. Por que a Terra da Chuva? Perguntou Mikoto. Konoha e Tsunagakure já estão em guerra na Terra da Chuva, e pretendo dar uma olhada. Além disso, tenho outros assuntos para resolver. Shin deu de ombros casualmente. Então, quem quer vir comigo? Eu não, bufou Kuzina. Tsunade e Mikoto trocaram olhares. Então Tsunade franziu a testa. A guerra já começou? Sim, vocês querem vir para a Terra da Chuva e vê-la? Shin perguntou, olhando para eles. O que há para ver? Não estou interessada, Tsunade acenou com desdém. Mikoto pareceu tentada, mas foi abruptamente puxada de volta por Kuzina. Claramente, Kuzina não a deixaria ir a lugar nenhum. Ela lançou um sorriso triunfante para Shin, como se o tivesse superado de alguma forma. Tudo bem, disse Shin, imperturbável. Então eu fico com Konan. Ela precisa de experiência real em combate, de qualquer forma. Ele pegou a mão de Konan e, num piscar de olhos, os dois desapareceram em um portal negro giratório. Ah! Kuzina bateu o pé. Ele levou Konan embora sem nem perguntar a ela. Kuzina, você está se arrependendo de não ter ido com Shin agora. Tsunade observou, com um toque de malícia na voz. O que há para se arrepender? Murmurou Kuzina, cruzando os braços. Ela se recusava a admitir que já doía um pouco imaginar Shin e Konan viajando juntos. Você é muito teimosa, murmurou Tsunade, balançando a cabeça levemente.
Ponto. Ponto. Enquanto isso, Shin reapareceu no campo, com a mão de Conan na sua. Em vez de se teletransportar diretamente para a Terra da Chuva, ele decidiu ir até lá a pé, viajando em um ritmo mais comedido. Ao longo do caminho, ele queria encontrar alguns ninjas desaparecidos ou bandidos, material para Conan aprimorar suas habilidades. Ela nunca havia tirado uma vida antes, e Shin sentia que o caminho de um verdadeiro shinobi inevitavelmente cruzava essa linha. Ele queria que Conan enfrentasse a dura verdade do combate. Conan, você sente falta da Terra da Chuva? Ele perguntou enquanto caminhavam. Ela balançou a cabeça suavemente. Seu antigo lar guardava apenas memórias dolorosas. Seu tempo ali fora moldado por guerras e crueldades sem fim. Então, vamos encontrar alguns bandidos. É hora de vocês vivenciarem o verdadeiro derramamento de sangue, disse Shin, sério. O rosto de Conan empalideceu um pouco com as palavras dele. Embora tivesse visto muitos cadáveres e a carnificina da batalha, ela nunca havia matado ninguém. Isso é algo que todo ninja precisa vivenciar. Afinal, ser ninja é sinônimo de sangue e fogo, Shin a tranquilizou, segurando sua mão. A presença da guerra entre Konoha e Sunagakure parece ter encorajado mais bandidos das montanhas e ninjas desonestos na Terra do Fogo, então não demorou muito para que eles encontrassem alguns. No início, Conan lutou para se conter e não se emocionar, mas com o passar do tempo, ela gradualmente se adaptou à violência. Conan, sua força já está entre as melhores do mundo shinobi. Mas lembre-se, nunca tenha piedade dos seus inimigos, disse Shin, sério. Eu entendo, Shin Lee. Conan assentiu, levando suas palavras a sério. Ponto. Eles demoraram, parando para expulsar os rufiões em passagens desertas, então levaram quase meio mês para chegar à Terra da Chuva. Àquela altura, a guerra havia se intensificado, com Ryuan se juntando ao conflito. A Terra da Chuva havia se tornado um campo de batalha duplo, Konoha contra Suna em uma frente, Konoha contra Ryuan em outra. A notícia da participação de Wagakure foi um duro golpe para Konoha. E as coisas não pararam por aí. Kirigakure, liderado pelo quarto Mizukage, também atacou Konoha. Ao contrário da história original, o quarto Mizukage não era Ayagura, o Jinchuriki de três caudas. O terceiro Mizukage foi morto por Shin, então Ayagura não pôde se tornar o quarto Mizukage. 3 das 4 grandes vilas estavam atacando Konoha. Apenas Kumogakure ainda estava à margem. Mas todos sabiam que o ambicioso Kumogakure acabaria se juntando à guerra. Só não sabiam qual lado escolher. Na Segunda Guerra Mundial Ninja, Ioa foi traído por Kumo. Onoki odiava Kumo. Se não fosse por seu desejo de dar uma mordida em Konoha, ele teria atacado a Terra do Relâmpago. Ponto. Este país não mudou. Shin olhou para o céu. Estava chovendo. A Terra da Chuva estava sempre envolta em nuvens escuras. Eu preferiria estar em um céu limpo do que neste tempo sombrio. Shin ergueu a mão para o céu. Ele não gostava daquele tempo sombrio. Shinra Tensei. Ele liberou uma poderosa força repulsiva, mas a controlou de modo que ela afetasse apenas o céu. As nuvens acima dele se abriram violentamente, permitindo que a luz do sol entrasse e, pela primeira vez em eras, o povo da Terra da Chuva pôde ver o sol novamente. Assim está melhor. Vamos, Conan. Shin sorriu e pegou a mão de Conan. Conan corou e olhou para Shin, com os olhos cheios de emoções complexas. Ela não era mais uma criança. A onda repentina de chakra se espalhou pela área, fazendo com que todos os ninjas no campo de batalha parassem momentaneamente e olhassem ao redor, sem saber o que tinha acontecido. Shin, no entanto, não percebeu a pausa no combate. Ele simplesmente continuou caminhando em direção ao próximo destino. Copy System Capítulo 193, copiando o Rinnegan. O Rinne Tenseigan dos 9 Tomoe Shin e, por que você está perguntando sobre Akatsuki? Tem algo errado com eles? Conan inclinou a cabeça, olhando para Shin confusa. Inicialmente, ela presumiu que a visita de Shin à Terra da Chuva se devia à Guerra Mundial Shinobi em curso. Mas, a julgar pelas suas ações, não parecia ser o caso. Eu simplesmente os acho interessantes. Pensei em dar uma olhada. Shin sorriu. Eles querem trazer paz ao mundo, hein? Um sonho nobre, claro, mas acho que nunca vão conseguir. Conan não era tão ingênua quanto sua contraparte original neste ponto da linha do tempo.
Tendo seguido Shin por tanto tempo, ela já tinha visto coisas demais para acreditar em ideais infantis. O objetivo da Akatsuki era mudar as nações, construir uma ponte de entendimento entre as pessoas e abrir um caminho para a paz mundial. Uma ideia boa, mas completamente impossível. A teia emaranhada de interesses humanos era complexa demais. O sonho em si era ingênuo demais. Claro, sonhos eram apenas isso, sonhos. Por mais irrealistas que fossem, as pessoas eram livres para imaginar o que quisessem. Vamos conhecer o líder deles primeiro. Shin não tinha nenhum interesse real nos ideais de Yaiko. A razão pela qual ele veio para cá foi por causa do Rinnegan de Uzumaki Nagato. Seu objetivo era replicar o Rinnegan. Na verdade, ele queria fazer isso há muito tempo. No entanto, durante sua viagem à Lua, ele replicou o Tensegan. Sob a influência do Tensegan, seu próprio Rinnegan despertou naturalmente, e, no processo, seu Rinnegan e seu Tensegan se fundiram. Agora, ele possuía o Rinne Tensegan Sixtomoe, muito mais forte que um Rinnegan comum. Mesmo assim, ele ainda queria replicar o Rinnegan. Nagato nunca fora capaz de exercer todo o seu poder. Afinal, aqueles não eram seus olhos originais, eram os de Uchiha Madara. Seu corpo Uzumaki lhe dava a resistência necessária para usá-los, mas ele não conseguia extrair seu verdadeiro potencial. Por exemplo, Limbo, prisão da fronteira, um dos dojutsu mais poderosos do Rinnegan. Nagato nunca conseguiu usá-lo. O Limbo permitia ao usuário criar clones de sombra invisíveis que podiam atacar ou bloquear em seu nome. Com apenas um Rinnegan, Madara podia criar uma única sombra. Mas com ambos, esse número aumentava para 4. Esses clones do Limbo eram completamente indetectáveis para pessoas comuns. Somente alguém com um Rinnegan podia vê-los, e somente aqueles que dominavam o Seijutsu dos 6 caminhos podiam senti-los. E eles eram imunes a todos os ataques, exceto aqueles imbuídos do poder dos 6 caminhos. Essa habilidade por si só já tornava o Rinnegan digno de ser replicado. Além disso, Shin precisava da energia ocular do Rinnegan. Encontrar Aiko, o líder da Akatsuki, não foi difícil. Naquele momento, a organização estava muito ativa, frequentemente ajudando refugiados e socorrendo feridos. Bastava perguntar a algumas pessoas que tinham sido ajudadas pela Akatsuki para descobrir sua localização. Claro, o verdadeiro alvo de Shin não era Yaiko, mas sim Nagato. Mas como Nagato nunca saiu do lado de Yaiko, encontrar Aiko significava encontrar Nagato. Depois de alguma busca, eles finalmente localizaram a base da Akatsuki. O grupo tinha dezenas de membros nessa fase, mas comparado à futura Akatsuki, cujos membros eram todos no Kenin de Rank S, os membros atuais eram, em sua maioria, insignificantes. As únicas ameaças reais eram Yaiko e Nagato. Yaiko tinha a força de um Jonin de elite, enquanto Nagato já estava próximo do nível de um Kage. E se Nagato usasse seu Rinnegan com tudo? Até mesmo um oponente do nível Kage não teria escolha a não ser correr para salvar a própria vida. Rachadura. Um galho quebrou. Os membros da Akatsuki, que estavam descansando, imediatamente ficaram tensos, segurando suas kunai enquanto se viravam em direção ao som. Shin emergiu das sombras, caminhando em um ritmo tranquilo, com kunai ao seu lado. Sob seus pés, galhos secos estalavam a cada passo, ecoando na noite silenciosa. Quem é você? A expressão de Iko endureceu e ele apertou ainda mais a arma. Nagato estava atrás dele, com seu Rinnegan escondido sob o cabelo, olhando fixamente para Shin. Shin, olha o cabelo dele, é igualzinho ao seu. Ele deve ser um Uzumaki também, né? Os olhos de Konan se arregalaram de surpresa quando ela olhou para Nagato. Shin assentiu. Nagato era de fato um Uzumaki. Caso contrário, Madara não o teria escolhido. Somente a forte força vital e o chakra do Uzumaki poderiam suportar o consumo do Rinnegan. Mas alguém, mesmo que conseguissem os olhos, não conseguiriam usá-los corretamente. Nagato. Ele é do seu clã. Você tem parentes? Yaiko relaxou um pouco. Claro, ele não baixou a guarda completamente. Ele não era tão ingênuo assim. Nagato balançou a cabeça. Não reconheceu Shin e não sabia que ele tinha outros parentes. Mas o nome de solteira de sua mãe era de fato Uzumaki. Sistema: use a carta de replicação divina. Copie todas as habilidades do Rinnegan. Shin silenciosamente emitiu o comando. Ele lembrou que quando encontrou Uchiha Madara há muito tempo,
Ele tentou replicar seu Rinnegan, mas o sistema recusou, afirmando que o Rinnegan de Madara já havia sido transplantado. Mas agora, diante de Uzumaki Nagato, o sistema não teve problemas em copiá-lo. Uma onda de poder ocular inspiradora fluiu pelos olhos de Shin, deixando-os com uma clareza fria e revigorante enquanto uma força imensa irrompia. Instantaneamente, todos os membros da Akatsuki, incluindo Yaiko e Nagato, ficaram inconscientes. O poder absoluto que emanava de Shin os deixou inconscientes na hora. Konan, que estava ao lado dele, não se abalou nem um pouco. Shin, inconscientemente, a protegeu do perigo. Shin e seus olhos. Há mais 3 Tomoe neles. Konan disse surpreso. Cada um dos olhos de Shin ganhou 3 Tomoe adicionais. Originalmente, ele possuía o Rinne Tensegan de 6 Tomoe. Agora, eles evoluíram para o Rinne Tensegan de 9 Tomoe. Shin sorriu. Exatamente como eu esperava. Seu objetivo ao replicar o Rinnegan não era apenas obter Limbo, Burder Jaiu. Ele também queria ver se conseguiria levar seu Rinne Tensegan 6 Tomoe para o próximo estágio. Claro, isso foi apenas um experimento. Não havia garantia de que a replicação do Rinnegan desencadearia uma evolução. Se falhasse, Shin não teria perdido nada. Ele ainda ganharia Limbo, prisão da fronteira como prêmio de consolação. Mas, para sua alegria, funcionou. Seu poder ocular e chakra atingiram um nível totalmente novo. Está mais forte agora, mas não é tão bonito. Shin criou um espelho de gelo com liberação de gelo e examinou seu Nini Tomoe Rinne Tensegan. Depois de um momento, ele fechou os olhos. 5 segundos depois, ele os reabriu. O Tomoe havia desaparecido. Acho que assim ficou melhor. O que você acha, Konan? Perguntou Shin. Concordo. Konan assentiu. O Rinne Tensegan sem o Tomoe parecia melhor. Então vou manter assim. Embora seus olhos agora parecessem os de um Rinne Tensegan normal, por baixo da superfície, eles ainda eram os do Rinne Tensegan dos 9 Tomoe. Apenas o Tomoe estava escondido. Copy System Capítulo 194. Ataques de Konan. Shin lançou um último olhar para as figuras inconscientes de Iko e Nagato antes de se virar para sair com Konan. Vamos embora assim mesmo? Konan olhou para Shin, confusa. Eles tinham se dado ao trabalho de encontrar a Akatsuki, mas agora estavam indo embora sem fazer nada? Não fazia sentido. Nosso trabalho aqui está encerrado, Konan. Agora, vamos para o campo de batalha. O Rinnegan havia sido copiado com sucesso, e seu Rinne Tensegan de 6 Tomoe evoluiu para o Rinne Tensegan de 9 Tomoe. Seu verdadeiro objetivo havia sido alcançado. Enquanto eles partiam, o olhar de Shin se voltou para uma árvore de aparência comum à distância. Era lá que o Zetsu branco estava escondido. Shin não ficou surpreso. Nagato era importante demais para Madara. Ele era a chave para o plano de ressurreição de Madara. É claro que Madara ficaria de olho nele. Mesmo com o Rinnegan, Nagato nunca notou que Zetsu branco observava. A técnica da efeméride o tornava praticamente indetectável. O Zetsu branco podia não ser forte, mas quando se tratava de se esconder, poucos eram capazes de se igualar a ele. Assim que Shin e Konan saíram de vista, Zetsu branco emergiu do chão e se aproximou de Nagato, verificando sua condição. Nagato estava bem, apenas inconsciente. Mesmo assim, Zetsu branco teve que se reportar a Madara. Não demorou muito para que a mensagem chegasse até ele. Uzumaki Shin foi ver aquele pirralho? A intenção assassina de Madara se intensificou. Ele imediatamente pensou que Shin estava atrás do Rinnegan dele. Madara-sama, Uzumaki Shin não tocou no Rinnegan de Nagato, relatou Zetsu branco. Não sei qual é a motivação dele, mas se ele ousar tocar meu Rinnegan, eu mesmo o enviarei para a Terra Pura. Um lampejo de luz carmesim brilhou nos olhos de Madara. Na câmara subterrânea mal iluminada, o brilho sinistro fez parecer ainda mais aterrorizante. Se houvesse mais alguém presente, eles teriam morrido de medo. Zetsu branco, fique de olho naquele pirralho. Se Uzumaki Shin se aproximar dele novamente, me avise imediatamente. Entendido, Madara-sama. O Zetsu branco derreteu novamente no chão e desapareceu. Na Terra da Chuva, perto do campo de batalha onde Konoha e Suna estavam em combate, Shin e Konan chegaram a um ponto privilegiado com vista para o caos. Não esperava que a guerra fosse tão intensa.
Muito pior que a Segunda Guerra Shinobi. Shin permaneceu à distância, observando os shinobi se chocarem com uma enxurrada de kunai, shuriken e jutsus. Explosões irromperam por todo o campo de batalha. Era quase como assistir uma grande cena de batalha de um filme, só que muito mais real. Shin, você consegue ver o que está acontecendo dessa distância? Konan olhou para ele, franzindo a testa. De onde estavam, o campo de batalha era apenas um borrão de movimento. Ela só conseguia distinguir pequenas figuras sombrias, definitivamente insuficientes para discernir detalhes. Claro. Shin riu baixinho. Com seu Rinnegan Sengan de 9 Tomoe, enxergar através do caos era fácil. O campo de batalha estava dividido entre Konoha e Suna. Do lado de Konoha, Jiraiya liderava o ataque como comandante supremo. A essa altura, Jiraiya já havia atingido a força de um Kage, sendo mais do que capaz de se defender sozinho. Ele definitivamente havia contraído os sapos do Monte Myoboku, embora Shin não tivesse certeza se ele já havia dominado o modo sábio naquele momento. Além de Jiraiya, havia também seu aluno, Namikaze Minato. Minato já havia conquistado seu nome. Graças à técnica do deus voador do trovão, ele era uma ameaça absoluta no campo de batalha. A maioria dos Jonin não conseguia nem lutar contra ele. No momento, Minato era um dos dois prodígios de Konoha, o outro era Uzumaki Kai. Até Shin ficou um pouco surpreso com o progresso de Kai. Ele nunca imaginou que ele se tornaria forte o suficiente para ficar ao lado de Minato. Konan, vá em frente. Shin se virou para ela com um pequeno sorriso. Ponto de interrogação. Konan inclinou a cabeça, completamente confusa. Vá se divertir. Mostra a esses shinobi do que você é feito. Shin bagunçou seu cabelo. As bochechas de Konan coraram levemente. Ela não era mais uma criança, porque ele ainda a tratava como tal. Ainda assim, apesar de seus pensamentos, ela não conseguia deixar de se sentir feliz. Qual vila devo atacar? Konan perguntou. Não importa. Lembre-se apenas de que agora todos eles são seus inimigos. Não fazia diferença se ela atacasse Konoha ou Suna. O que importava era usar essa batalha para aprimorar suas habilidades. Para Shin, Konoha e Suna eram apenas trampolins para Konan. Eu entendo. Konan assentiu e usou a dança do Shikigami, a base do seu ninjutsu de papel. Ela criou asas de papel e voou em direção ao campo de batalha. Shin ficou para trás, observando. Claro, se Konan se encontrasse em perigo real, ele interviria imediatamente. Mas duvidava que ela precisasse de ajuda. Ela não era apenas uma usuária de ninjutsu de papel. Ponto. Shuriken de papel. Enquanto Konan voava sobre o campo de batalha, ela lançou uma saraivada de shurikens de papel afiadas como navalhas. Embora fossem feitos de papel, eram tão letais quanto aço. A shuriken perfurou vários shinobi inimigos antes de detonar com o impacto. Como cada shuriken continha marcadores explosivos, no momento em que atingiam, explosões violentas irrompiam pelo campo de batalha. Pegos na explosão repentina, vários ninjas de Konoha e Suna foram dilacerados, seus corpos reduzidos a pedaços em chamas. Que diabos? Quem é esse? Os shinobi de Konoha e Suna ergueram a cabeça bruscamente, com um olhar fixo na figura no ar. Liberação de água, técnica de bala de água. Konan formou outro conjunto de selos, canalizando chakra para suas mãos antes de disparar uma saraivada de balas de água de alta velocidade. Qualquer shinobi atingido por ela seria morto ou gravemente ferido. Este era um poderoso jutsu de liberação de água desenvolvido por Tobirama Senju. Droga! Quem diabos é essa mulher? O caos se espalhou pelo campo de batalha. Espere. É Konan? Jiraiya, que estava lutando contra a Rasa, o quarto Kazekage, recuou e olhou para a figura voadora, sua expressão se tornando sombria. Jiraiya conheceu Konan quando ela ainda era criança e a reconheceu instantaneamente. Mas ele não sabia que, na linha do tempo original, Konan deveria ter sido sua aluna. Por causa de Shin, tudo havia mudado. Se Konan está aqui, então isso significa que Uzumaki Shin está por perto. Os olhos de Jiraiya percorreram o campo de batalha, procurando por qualquer sinal de Shin. Konan não era o problema. A verdadeira ameaça era Uzumaki Shin. Jiraiya sabia muito bem que se Shin tivesse se juntado a essa guerra, Konoha estaria em sérios apuros. Mesmo que ele não estivesse do lado de Suna,
Sua presença por si só poderia mudar o equilíbrio de poder. Copy System Capítulo 195 Jutsu de Selamento. Trave espacial. Jiraiya examinou os arredores em busca de Shin. No entanto, suas ações irritaram Rasa, o quarto Kazekage. Ignorar um oponente no meio da batalha era um insulto supremo. O comportamento de Jiraiya era desrespeitoso. Rasa estava naturalmente furioso. Claro, em termos de antiguidade, ele era mais novo que Jiraiya, mas isso não significava que ele se considerasse inferior. A luta deles até então tinha sido equilibrada e, com a liberação magnética, Rasa conseguiu até mesmo suprimir Jiraiya brevemente. Morra, liberação magnética, grande enterro em pó de ouro. Rasa rugiu, aproveitando a oportunidade para enterrar Jiraiya vivo. Jiraiya pressentiu o perigo, mas era tarde demais. O pó de ouro estava prestes a soterrá-lo. Ele nem teve tempo de usar a técnica de cintilação corporal para escapar. Ele se arrependeu de seu descuido. Distrair-se durante uma luta contra um oponente forte era um pecado capital para um shinobi. Inúmeros shinobi haviam morrido por descuido. Estaria ele, Jiraiya, prestes a se juntar a eles? Quando Jiraiya estava prestes a ser enterrado, Minato de repente apareceu na frente dele, agarrando seu professor e teletransportando-o para um lugar seguro. Sensei, você está bem? Minato perguntou com urgência. Ufa, essa foi por pouco, exalou Jiraiya, ainda abalado. Nunca pensei que teria que ser salvo pelo meu próprio aluno. Ele mal havia sobrevivido àquilo. Mesmo depois de escapar das garras da morte, não conseguia se livrar da vergonha. Sensei, por que você estava distraído? Minato perguntou, sua voz cheia de preocupação. Se Minato não estivesse preocupado com ele prestando atenção, Jiraiya estaria morto. Está vendo aquela garota no céu? O nome dela é Konan. Ela está sempre com Uzumaki Shin. Se ela está aqui, suspeito que Shin provavelmente também esteja. Jiraiya disse seriamente. A expressão de Minato tornou-se complexa. Uzumaki Shin, seu antigo colega de classe da academia. Naquela época, Shin nunca demonstrou talento excepcional, mas agora ele se tornou a maior ameaça do mundo shinobi. O que devemos fazer, sensei? Minato perguntou. Não há nada que possamos fazer, disse Jiraiya com um sorriso amargo. Por enquanto. Deixamos isso para o destino. Rasa lançou outro ataque. Lançamento magnético, funeral imperial em pó de ouro. Minato. Vá completar sua missão, eu posso lidar com o quarto Kazekage. Jiraiya voltou à luta quando Rasa lançou outro ataque. Depois de quase morrer uma vez, ele não estava disposto a se descuidar novamente. Shin poderia esperar. Por enquanto, sobreviver a Rasa era a prioridade. Ponto. As asas de papel de Konan dispararam inúmeros shurikens de papel, cada uma imbuída de chakra de liberação de vento, tornando-as incrivelmente afiadas. Elas eram tão perigosas quanto os shurikens de verdade. O ninjutsu de papel de Konan é bastante eficaz contra oponentes mais fracos, disse Shin enquanto observava a distância. Era como a liberação de madeira, emergência na floresta profunda, uma técnica perfeita para eliminar alevinos. Embora a liberação de papel não fosse tão avassaladora quanto a liberação de madeira, ainda era incrivelmente rápida. Ponto. Isso é ruim, não posso deixá-la continuar matando assim. Minato Namikaze, após matar um Suna Jonin, olhou para Konan, sua mão direita segurando uma kunai do deus voador do trovão. Dezenas de shinobi já haviam caído nas mãos de Konan, incluindo Suna e os ninjas de Konoha. Minato não podia simplesmente ficar parado assistindo. Ele jogou a kunai em Konan com toda a sua força e então se teletransportou. Rasengan. Ele apareceu atrás de Konan, com a mão brilhando com uma esfera azul de chakra espiralado. Ele empurrou o Rasengan em direção a Konan. Uma sensação de perigo tomou conta dele, e ele instintivamente usou a técnica do deus voador do trovão para escapar. O Konan que ele atingiu havia se dispersado no papel, um mero clone equipado com etiquetas explosivas. A verdadeira Konan estava a uma curta distância, com uma expressão fria enquanto observava Minato. É você. Você conhece o Shin Yi, certo? Konan olhou para Minato. Ela tinha boa memória. Conheceu Minato quando Shin foi a Konoha para coletar o chakra da Nove Caudas. Por que você está atacando os shinobi de Konoha? Minato perguntou, com sua kunai em punho.
Treinamento. A voz de Conan era calma e distante. Ao contrário do carinho que demonstrava por Shin, ela era fria e indiferente com os outros. Chuva de papel. Suas asas se abriram, liberando uma saraivada de cacos de papel afiados como navalhas, cada um deles repleto de marcadores explosivos. Minato rapidamente pegou dezenas de kunai do deus voador do trovão e as jogou em Conan. As kunai se espalharam ao redor de Conan, mas nenhuma atingiu. Minato não tinha a intenção de atingi-la. Técnica do deus voador do trovão. Ele se teletransportou para trás de Conan e atacou com o Rasengan novamente. Conan girou no ar, contra-atacando com seu próprio Rasengan. Os olhos de Minato se arregalaram de surpresa. Ele não esperava que Conan reagisse tão rápido. Os Rasengans se chocaram, e Minato foi repelido. Ele não era páreo para Conan em um confronto direto. Conan podia ser jovem, mas havia sido treinada por Shin. E depois que sua vida foi conectada a dele, sua força aumentou significativamente. Mikoto despertou o eterno Mangekyou Sharingan, e Conan também recebeu grandes benefícios. Ela essencialmente ganhou o corpo de sábio. Suas reservas de chakra eram dezenas, não, centenas, de vezes maiores do que costumavam ser. Sua velocidade, força e tempo de reação haviam disparado. Ela é mais nova que eu. E já é tão forte. A expressão de Minato ficou séria. Conan era o oponente mais forte que ele já enfrentara. Jutsu de selamento, trave espacial. Ela disse. Conan rapidamente formou selos de mão. O espaço num raio de 100 metros foi selado. Nenhum ninjutsu espaço-temporal poderia ser usado naquela área. Este era o jutsu personalizado de Shin, projetado especificamente para combater usuários de ninjutsu espaço-temporal como Minato. Dentro desse raio de 100 metros, todos os ninjutsus de espaço-tempo, incluindo os jutsus de invocação, estavam inutilizáveis. A técnica do deus voador do trovão de Minato estava completamente selada. Copy System Capítulo 196. Intimidar uma criança não é certo minha. Minha técnica do deus voador do trovão não funciona mais. A testa de Minato estava coberta de suor frio. Desde que dominara a técnica do deus voador do trovão, esta foi a primeira vez que ele se deparou com uma situação em que era completamente incapaz de usá-la. Tenho uma pergunta. Como você conhece o Rasengan? Conan não atacou imediatamente. Ela queria saber como Minato conhecia o Rasengan. Eu vi Shin usá-lo antes. Então eu estudei e descobri. Minato coçou a cabeça, parecendo um pouco envergonhado. Ele sentiu como se tivesse roubado a técnica, mas na realidade, ele simplesmente a desenvolveu por meio de seu próprio entendimento. Era tudo o que eu queria perguntar. Estilo do vento, Rasen Shuriken. Uma enorme massa de chakra do vento em forma de shuriken girou rapidamente nas mãos de Conan antes que ela atirasse diretamente em Minato. Os olhos de Minato se arregalaram. Esta era a maior crise que ele já enfrentara como shinobi, especialmente agora que sua técnica do deus voador do trovão estava selada. Ele ainda era jovem e inexperiente. Entrou em pânico. Não tenho escolha. Técnica de cintilação corporal. Ele concentrou o chakra nas pernas e se moveu com uma velocidade incrível. Mesmo sem a técnica do deus voador do trovão, ele ainda era rápido. Essa foi por pouco. Minato olhou para a enorme cratera criada pelo Rasen Shuriken, com o coração disparado. Seria aquela versão avançada do Rasengan. TCH, eu rompi um músculo. Ele sentiu uma dor aguda nas pernas. Ele havia se machucado com aquela explosão de velocidade. Mas ele não teve tempo de se preocupar com os ferimentos. Conan atacou novamente, com suas shurikens de papel voando em sua direção. Ponto. Ela é completamente avassaladora, Minato. Shin disse com um sorriso enquanto observava de longe. Mas ele sabia que Conan não poderia realmente derrotar Minato. A trave espacial selava apenas um raio de 100 metros. Assim que Minato saísse dessa área, ele poderia usar sua técnica do deus voador do trovão novamente. Então Conan não seria capaz de fazer nada contra ele. O ninjutsu espaço-tempo era tão poderoso. Mas Shin não impediu Conan. Ainda havia valor naquela luta. Ela lhe daria uma experiência valiosa. Conan atacou Minato com uma espada de papel. Ela havia aprendido esgrima com Shin, e suas habilidades eram decentes. Minato, lutando contra um ataque feroz, logo foi forçado a se esquivar. Cada vez que não conseguia se esquivar a tempo, outro corte era deixado em seu corpo. A princípio,
Ele tentou bloquear com uma kunai, só para perceber que a espada de papel dela poderia cortá-lo direto. Depois disso, ele não ousou mais bater de frente. Ponto. Preciso ajudar Minato. Jiraiya, após repelir Rasa, viu Minato lutando e não pôde simplesmente ficar parado assistindo. Minato era seu aluno mais querido. Não tinha como ficar parado assistindo a derrota. Jutsu de invocação. Jiraiya bateu a mão no chão, trazendo Gamabunta do Monte Myoboku. Bunta, preciso que você segure o quarto Kazekage um pouco. Preciso ajudar Minato. Jiraiya disse, então correu em direção a Minato. Gamabunta encarou. Ele deveria lutar contra um Kage. Jiraiya, vou voltar para o Monte Myoboku se não conseguir lidar com ele. Gamabunta rugiu em frustração. Naturalmente, Jiraiya não podia argumentar. Ele não deixaria Gamabunta morrer só para atrasar Rasa. Tudo o que ela precisava era de um tempinho para tirar Minato da batalha, e então ele retornaria. HMPH. Você acha que um único sapo pode me deter? Rasa lançou um olhar furioso para Gamabunta. Rasa fez uma careta e levantou a mão, comandando uma onda de areia dourada que caísse sobre Gamabunta. Você vai se arrepender de ter me menosprezado, pirralho. Gamabunta desembainhou sua espada e atacou Rasa. Ele era enorme, quase tão grande quanto uma besta com cauda. Sua espada também era enorme. Embora Rasa não tenha agido com desdém, ele não ousou subestimar Gamabunta. Ponto. Enquanto isso, Jiraiya chegou ao lado de Minato. Minato. Você está bem? Jiraiya perguntou. Minato estava coberto de sangue, com o rosto pálido. Estou bem, sensei. Minato balançou a cabeça. Ele não estava mortalmente ferido, mas havia perdido muito sangue. Konan olhou para Jiraiya e Minato, sua expressão ficando séria. Ela estava confiante de que conseguiria derrotar Minato sozinha, desde que ele não usasse seu ninjutsu espaço-temporal. Mas contra Minato e Jiraiya, essa é outra história. Konan, você ainda se lembra de mim? Jiraiya perguntou com uma expressão complicada. Konan não respondeu, mas assentiu levemente. Ela se lembrou de Jiraiya, um dos lendários Sannin. Konan, se você tentar machucar algum shinobi de Konoha, mesmo que nos conhecêssemos antes, eu não vou me conter. Jiraiya disse seriamente. Jiraiya pode ser um bobo normalmente, mas ele é sério quando se trata de assuntos importantes. Nós nunca fomos próximos para começar, então não há necessidade de você se conter. A voz de Konan estava tão fria como sempre. Jiraiya, intimidar uma criança não é certo. A voz de Shin surgiu de repente atrás de Jiraiya, assustando-o. Ele se virou e viu Shin. Shin. Konan imediatamente correu para o lado dele, sua expressão se suavizando em um sorriso raro. Você se saiu bem, Konan. Sua força agora é suficiente para superar a maioria dos shinobi deste mundo. Shin a elogiou enquanto acariciava levemente sua cabeça. Shin, você pode parar de dar tapinhas na minha cabeça. Eu não sou mais uma criança, disse Konan, fazendo becinho. Desculpe, vou tomar cuidado da próxima vez, disse Shin com uma risada. Só estou demonstrando afeto. Isso é errado. Ao ouvir isso, o rosto de Konan ficou vermelho. Ela baixou o olhar e murmurou baixinho. Existem outras maneiras de demonstrar afeição. Jiraiya, quanto tempo não nos vemos? Shin olhou para Jiraiya. Ah, e o Minato também. Falando nisso, como está Uzumaki Akiko? Como colega Uzumaki, eu deveria pelo menos dar uma olhada. Akiko está bem, disse Minato. Shin, qual é o seu propósito aqui? Perguntou Jiraiya. Ele não conseguiria relaxar até saber as intenções de Shin. Se eu tivesse que dizer, acho que é para treinar Konan. Shin levantou a mão, pretendendo dar um tapinha na cabeça de Konan novamente, mas hesitou, lembrando-se da reclamação anterior dela. Konan viu isso estranhamente, sentiu-se um pouco decepcionado. Copy System capítulo 197, conhecer a verdade, mas não dizê-la. Você fez Konan atacar o shinobi de Konoha. Só para treiná-la. Jiraiya abaixou a cabeça e cerrou os punhos. Mais de 10 shinobi de Konoha morreram por causa disso. Embora não tenha sido apenas o shinobi de Konoha que morreu, Jiraiya ainda não conseguia aceitar. Nem Minato.
Shin olhou para eles e disse calmamente: eu sei que vocês estão chateados, mas os fracos não têm escolha. Shin, você era um shinobi de Konoha. Não tem nenhum sentimento por Konoha. Chega, Jiraiya. Não estou interessado nos seus sermões morais, interrompeu Shin. Você mesmo disse, costumava ser. Não estou mais em Konoha. Shin interrompeu Jiraiya. Ele já imaginava o que Jiraiya ia dizer. Francamente, o fato de eu não ter te eliminado já é minha maior gentileza. Konan, estamos indo embora. Shin pegou a mão de Konan e deixou o campo de batalha, ignorando Jiraiya e Minato. Sensei, devemos detê-los? Minato perguntou, olhando para Jiraiya. Jiraiya olhou para seu aluno e balançou a cabeça com uma expressão complicada. Minato estava infeliz. Muitos shinobi de Konoha foram mortos por Konan. Eles iriam simplesmente deixar para lá. Minato, deixá-los ir é a melhor opção. Caso contrário, mais shinobi de Konoha morrerão, disse Jiraiya com um sorriso irônico. Mesmo que isso os deixasse doentes, o panorama geral tinha prioridade. E como Shin disse há poucos instantes, os fracos não têm escolha. Ponto. Enquanto Shin e Konan caminhavam pelo campo de batalha, todos os shinobi, tanto de Konoha quanto de Suna, deram um passo para o lado para abrir caminho. O ceifador. É o ceifador do mundo shinobi. O ceifador de almas. Alguns dos shinobi mais velhos de Suna gritaram de terror. Alguns até jogaram suas armas fora e fugiram sem hesitar. Eles estavam aterrorizados por Shin. Afinal, Suna foi quem sofreu mais baixas nas mãos de Shin durante a Segunda Guerra Mundial Ninja. A geração mais jovem não ficou tão assustada, mas aqueles que tinham vivenciado a guerra anterior não conseguiram suportar o medo e fugiram. Shin é tão incrível. Todos estão fugindo só de vê-lo. Konan olhou para Shin com admiração. Diante da expressão de adoração dela, Shin não pôde deixar de se sentir um pouco satisfeito. Afinal, quem não gosta de ser admirado? Não é nada para se orgulhar, assustar um bando de fracotes. Shin disse com um sorriso. Você está dizendo isso, mas definitivamente está orgulhoso de si mesmo, Shin. Konan olhou para ele com conhecimento de causa. Konan, você já ouviu o ditado não vejo o mal, não ouço o mal, não fale o mal? Shin beliscou sua bochecha de brincadeira. Aí. Shin, eu só estava brincando, implorou Konan, lançando-lhe um olhar de pena. Me solta, tá? HMPH. Minha linda Konan está ficando mais atrevida, disse Shin, finalmente soltando-a. É porque eu cresci. Estou velha demais para ser chamada de fofa agora, Shin. Você deveria dizer que sou linda. Ah, eu não estava falando da sua aparência. Eu quis dizer que a sua atitude não é mais tão fofa. Shin deu um tapinha na testa dele e então saiu do campo de batalha com ela. Ponto. Nunca pensei que o veria no campo de batalha novamente, disse Shio, acalmando seu coração acelerado. No momento em que avistou Uzumaki Shin, seu coração quase parou. Ela ficou apavorada com a possibilidade de lhe soltar Susanoo e exterminar todos com um único golpe. Graças a Deus ele foi embora. Irmã, sugiro que façamos uma trégua temporária, disse Ebisu ao lado dela. Ele estava apavorado que qualquer nova luta pudesse trazer Shin de volta. Era a última coisa que eles queriam. Eles transmitiram sua decisão a Rasa, o quarto Kazekage, que não teve escolha a não ser obedecer. Rasa pode ser o quarto Kazekage, o líder de Suna, mas sua influência ainda é menor que a de Shio e Ebisu. Rasa não tinha medo de Shin. Ele não havia testemunhado o poder de Shin, então zombava daqueles que o temiam. A ignorância é uma bênção. Algumas pessoas simplesmente não sabem nada. Ponto. Shin não sabia o que eles estavam pensando. Ele já havia deixado o campo de batalha. Shin, para onde estamos indo agora? Konan perguntou. Para onde? Shin coçou a cabeça. Ele não tinha um destino. Seu objetivo principal era copiar o Rinnegan, e ele já havia alcançado isso. Talvez devêssemos voltar. Ele se perguntou em voz alta. Não quero voltar ainda. Podemos ficar mais um pouco. Implorou Konan, com os olhos brilhando com um toque de malícia. Konan não queria voltar ainda. Queria passar mais tempo sozinha com Shin. Afinal, quando retornassem, Kuzina e os outros monopolizariam sua atenção. Se você não quer voltar, então me diga para onde quer ir, disse Shin,
fazendo-lhe um pouco de favor. Conan bateu no queixo com o dedo, imerso em pensamentos. Mas, depois de um tempo, ainda não conseguia decidir. Bem, Shin Yi, ainda não pensei em um destino. Que tal ficarmos na Terra da Chuva por um tempo e explorarmos? Ela finalmente sugeriu. E você pode se concentrar em me ensinar alguns jutsus novos. Ainda há alguns que não aprendi. Você pode me guiar. Shin não pôde recusar seu pedido ansioso. Tudo bem, vamos ficar na Terra da Chuva e ver o que ela tem a oferecer, embora eu não saiba o que há de tão interessante neste lugar. A Terra da Chuva não era exatamente um paraíso. Na verdade, era o oposto. Chovia constantemente, em sua geografia por si só a condenava à miséria. Encravada entre três grandes países, estava destinada a ser um campo de batalha sempre que uma guerra eclodisse. Não estava chovendo agora porque Shin havia dispersado as nuvens, mas eventualmente o tempo sombrio voltaria ao normal. Então, Conan, o que exatamente você quer que eu lhe ensine? Shin perguntou enquanto caminhavam, segurando a mão dela. Quero aprender o modo sábio, respondeu Conan, com os olhos brilhando de determinação. Cozinha, Mikoto e Tsunade já dominavam, então é claro que Conan queria aprender também. Copy System capítulo 198. Conan é muito fofo para intimidar. O tempo voou. Shin e Conan estavam na Terra da Chuva há meio mês e, hoje, Shin encontrou um conhecido. É você mesmo, Naoaki. Achei que estava enganado. Shin e Conan estavam sentados em uma humilde loja de ramen, em frente a Naoaki. Shin, o que você está fazendo na Terra da Chuva? Naoaki ficou surpreso e encantado ao vê-lo, mas, ao mesmo tempo, confuso. Não conseguia entender por que Shin estaria ali, num país devastado pela guerra. Eu tinha alguns assuntos a tratar aqui. Já foram resolvidos, mas Conan queria ficar na Terra da Chuva por um tempo, então ainda estamos aqui, explicou Shin, dando de ombros casualmente. Ah, entendi. Naoaki assentiu, aceitando a explicação facilmente. E você? A Terra da Chuva está no meio de uma guerra. Por que você está aqui? Perguntou Shin, devolvendo a pergunta a Naoaki. Estou aqui por causa de Uzumaki Kai, respondeu Naoaki, cerrando os punhos à menção do nome. Ele não conseguia perdoar Kai por quase matá-lo. Ele tinha vindo para a Terra da Chuva depois de saber que Kai estava lá. Entendo. Você ainda não se vingou? Isso é. Bem, decepcionante não é bem a palavra, mas você sabe o que quero dizer. Ouvi dizer que o Kai está bem forte agora. Pode ser difícil se vingar. Shin olhou para Naoaki com um ar avaliador. Já fazia muito tempo desde a última vez que vira Naoaki, então não tinha certeza de quanto havia melhorado. Embora pudesse sentir que Naoaki tinha uma grande reserva de chakra, destreza em batalha era outra história. Tem certeza de que não quer minha ajuda? Considerando que sou praticamente seu cunhado, é justo que eu te ajude, Shin ofereceu, com um brilho travesso nos olhos. O quê? Naoaki se levantou de um salto do seu assento, encarando Shin com os olhos arregalados. Qual é a reação? Shin perguntou, confuso. Como posso não ficar surpreso? Naoaki olhou para Shin com uma mistura de admiração e descrença, como se estivesse diante de uma lenda viva. Ele não conseguia acreditar que Shin havia conseguido conquistar sua irmã. Originalmente, ele pensou que Tsunade ficaria solteira para sempre. Então, você quer minha ajuda ou não? Se eu intervir, derrotar Uzumaki Kai será moleza. Shin ofereceu novamente, recostando-se com um sorriso confiante. Naoaki hesitou e então balançou a cabeça. Não, obrigado. Quero cuidar disso sozinho. Se ele quisesse que outra pessoa fizesse isso, Uzumaki Kai já estaria morto. Tsunade sozinha poderia tê-lo eliminado. Mas Naoaki sempre insistiu em resolver as contas pessoalmente. Era uma questão de orgulho. Tudo bem. Shin não tentou convencê-lo. Ele podia ver a determinação de Naoaki. Estou satisfeito. Vou indo agora, Shin. Naoaki terminou seu ramen, pagou e se levantou. Ele ainda não conseguia se convencer a chamar Shin de cunhado. Era estranho. E Shin não o forçou a fazer isso. Certo, tome cuidado. Não se deixe matar. Se você morrer, Tsunade ficaria. Bem, provavelmente com o coração partido, disse Shin com uma piscadela brincalhona. Naoaki fez uma pausa e então se virou para encará-lo. Você acabou de dizer provavelmente ponto de interrogação. É provavelmente de coração partido.
Ou talvez não. Ela nunca fala de você. Talvez ela já tenha esquecido que você existe. Shin provocou, gostando da reação de Naoaki. Naoaki apertou o peito dramaticamente e saiu da loja de ramen, fingindo estar com o coração partido. Ponto. Shin, este lamen está horrível. Não gostei, disse Conan depois que Naoaki foi embora. Ela tinha ficado quieta até então. Eu também não gosto. Não é de se espantar que este lugar esteja tão vazio. Vamos. Shin pagou e foi embora com Conan, deixando o dono da loja de ramen furioso. Como ousam falar mal do ramen dele? Se ele não achasse que era um shinobi, teria lutado contra eles. Ponto. Depois de sair da loja, Conan deu um tapinha na barriga. Ela se arrependeu de ter reclamado agora. Embora o lamen não estivesse bom, ainda estava comestível. Melhor do que morrer de fome. Está com fome, Conan? Vamos procurar alguns animais na floresta, disse Shin, beliscando-lhe a bochecha delicadamente. Conan não gostava mais de tapinhas na cabeça, então passou a beliscar suas bochechas. Conan corou e abaixou a cabeça, evitando o olhar dele. Ver você corar desse jeito me faz querer te provocar ainda mais, disse Shin, cutucando sua bochecha de brincadeira. Shin, se você continuar fazendo isso, eu não vou mais falar com você, disse Conan, andando na frente dele e fazendo beicinho. Tá bom, tá bom. Só brincando. Como eu suportaria intimidar alguém tão bonitinho quanto você? Shin. N não me chame de fofo do nada. Conan ficou nervosa, com as mãos inquietas. Ela até começou a andar desajeitadamente. Shin riu baixinho e alcançou. Ponto. Eles foram até a floresta e pegaram um coelho, então Shin se preparou para assá-lo. Assar era a maneira mais conveniente de cozinhar na natureza. E Shin gostava de carne assada. Não há muitos animais nesta floresta. Passamos tanto tempo só para encontrar um coelho, disse Conan enquanto acendia uma fogueira com alguns galhos secos. Este coelho é gordo o suficiente para nós, disse Shin, trazendo o coelho limpo. Depois de comermos, continuarei te ensinando um modo sábio. Não esperava que você aprendesse tão rápido, muito mais rápido que cozinha, Tsunade ou Mikoto. Sério? Conan perguntou, um pouco surpreso. Claro. Faz só meio mês, e você já está quase dominando. Shin assentiu. Conan aprendia rápido porque era diligente. E ela estava diferente agora. Depois que Shin usou o contrato de vida nela, ela parecia ter ganhado o corpo de sábia. Seu progresso no modo sábio foi muito mais rápido. Ela já estava nos estágios finais e perto de dominá-lo. Ponto. Shin passou a tarde guiando-a. Embora ela ainda não tivesse fundido o chakra Senjutsu, estava perto. Shin acreditava que dominaria o modo sábio em poucos dias. Está ficando tarde. Vamos descansar. Shin disse, então usou o Oriliase para criar uma cabana pequena e aconchegante. A liberação de madeira era realmente conveniente, especialmente em áreas selvagens. Ele não precisava se preocupar em dormir ao relento. Podia construir uma casa onde quer que fosse. Copy System capítulo 199. Mesmo sendo cortada em pedaços valeria a pena. Eu me pergunto o que Kuzina e os outros estão fazendo. Eles provavelmente estão relaxando agora que fomos embora. Shin murmurou para si mesmo enquanto tomava um gole do chá que Conan havia preparado para ele. Ele tinha certeza de que Kuzina e Tsunade não estavam treinando a sério. E Mikoto provavelmente também não conseguia se concentrar no treinamento, com Kuzina e Tsunade por perto. Mas não importava. Ele poderia protegê-los se houvesse algum perigo. Não havia nada neste mundo que pudesse ameaçá-lo agora. Mesmo que o sábio dos 6 caminhos, Agoromo Tsutsuki, ainda estivesse vivo e viesse atrás de encrenca, Shin estava confiante de que conseguiria derrotá-lo. Shin, você está pensando em Tsunade Nei, Kuzina Nei e Mikoto Nei. A voz calma de Conan carregava um toque de melancolia enquanto ela olhava para ele. Shin pousou o chá e deu um sorriso irônico. Conan, você está praticamente irradiando ciúmes agora. Eu só me sinto um pouco desconfortável. Conan não era do tipo que agia como uma tsundere. Se ela sentia algo, ela dizia abertamente. Shin, você está comigo agora, mas ainda está pensando neles. Ela franziu os lábios, sua voz quase um sussurro. Shin suspirou interiormente.
Ela provavelmente sabia que não tinha motivo algum para sentir ciúmes, mas ainda assim não conseguia evitar. Então que tal eu só pensar em você quando estiver com você? Shin perguntou com um sorriso. Os olhos de Conan se arregalaram como se seu cérebro tivesse entrado em curto-circuito. Ela ficou paralisada, os dedos indicadores se mexendo. Vapor praticamente subia de sua cabeça. Então ele é do tipo que esquenta fácil, né? Conan, seu rosto está tão vermelho que parece que eu poderia cozinhar um ovo nele. Você está bem? A provocação dele a tirou do transe, mas ela imediatamente ficou ainda mais vermelha. Felizmente, Conan não era tão tímida quanto Hinata. Caso contrário, ela teria desmaiado. Shin, você estava brincando agora mesmo ou estava falando sério? Ela reuniu coragem para olhar diretamente nos olhos dele, em busca de uma resposta. É claro que eu estava falando sério. Sua respiração ficou presa. Então, Shin, você gosta de mim? Não me refiro ao jeito que um irmão mais velho gosta da irmã mais nova. Refiro-me ao jeito que você gosta da Mikoto Nei e das outras. Ela cerrou os punhos, nervosa, mas determinada a ouvir a verdade. Embora ela sempre tenha sentido que Shin amava, ela temia que ele a visse apenas como uma irmãzinha. Ela queria que ele gostasse dela romanticamente. Claro que sim. Shin respondeu sério. Ele gostava de Conan romanticamente. Os olhos dela brilharam. Sério? Você não está mentindo? Tem que me prometer, Shin. Ela se jogou em seus braços, enterrando o rosto em seu peito. Conan sentiu-se tão tomada de alegria que seu corpo tremeu. Ela não precisava mais invejar Kuzina e Mikoto. Eu nunca mentiria para você, Conan. Shin beijou sua testa gentilmente. Conan apertou ainda mais as roupas dele, sua voz quase inaudível. Então, eu também quero ficar com a Shin, assim como a Kuzina Nei e a Mikoto Nei. Conan escondeu o rosto corado no peito, sentindo-se incrivelmente envergonhada. Ela não conseguia acreditar que tinha dito aquilo. Shin ficou surpreso. Ele e Conan tinham acabado de estabelecer um relacionamento. Seria cedo demais? Você. Você não quer? Conan olhou para Shin com decepção quando ele não respondeu. Não é que não esteja tudo bem, mas não está um pouco rápido demais? Shin disse, acariciando os cabelos dela. Ele queria, mas também queria respeitar os sentimentos dela. Só então poderei acreditar que isto não é um sonho. Só então você não me abandonará, Shin, disse Conan, olhando com olhos suplicantes. Abandonar minha mulher é um pecado grave. Eu jamais faria isso. Conan, você realmente se decidiu? Conan assentiu timidamente. Então você não vai se arrepender? Nunca. Ponto. Ponto. Quando amanheceu, Conan acordou cedo por hábito. Você está acordado? Shin olhou para ela. Ele tinha acordado ainda mais cedo. Milímetros. A voz de Conan era tão suave que Shin quase não conseguia ouvi-la. Ele sabia que ela era tímida. Vou fazer o café da manhã. Você descansa um pouco mais. Eu te acordo quando estiver pronto, disse Shin, saindo da cama. Shin, deixe-me fazer isso. Ela tentou se sentar, mas Shin gentilmente a empurrou de volta para baixo. Não, você não está em condições de cozinhar. Apenas deite-se e descanse. Ele não a deixou se esforçar demais. Foi preparar o café da manhã. Assim que Shin saiu da sala, um pequeno sorriso de felicidade se abriu em seus lábios. Ela fechou os olhos e relaxou, completamente à vontade. Ponto. Shin terminou de preparar o café da manhã, mas ao ver Conan dormindo profundamente, ele não conseguiu acordá-la. Acho que vou deixá-la dormir um pouco mais. Ele sentou-se ao lado dela e esperou. Conan, como se sentisse sua presença, estendeu a mão e agarrou a dele, como se temesse que ele desaparecesse. Vou ser feito em pedaços por Tsunade Kuzina. Shin murmurou para si mesmo. Ele dormiu com Conan sem contar a ninguém. Mikoto talvez não se importasse, mas Tsunade e Kuzina certamente ficariam bravas. Ele já conseguia imaginar a cena, um deles vindo em sua direção com uma pedra enorme, o outro brandindo uma faca de cozinha. Mas olhando para Conan, ele sentiu que valia a pena, mesmo que ele fosse cortando em pedaços. Ponto. Um tempo depois, Conan finalmente acordou, esfregando os olhos sonolentamente antes de olhar ao redor do quarto. Conan, você acha que eu vou fugir?
Shin perguntou, notando o olhar dela. Conan corou. Ela ainda estava um pouco insegura se aquilo era real. Só vendo Shin ela conseguiu acreditar. Seu desejo finalmente se realizara. Ela era agora a mulher de Shin. Você está com fome? Shin perguntou. Conan assentiu. Então vamos comer. Você consegue se levantar? Se sim. Mas, Shin Yi, você pode ir embora primeiro? Estou envergonhada, disse Conan timidamente. Ao ver seu rosto corado, Shin riu e saiu do quarto. Copy System capítulo 200. O Mangekyou Sharingan está sendo vendido a granel. Conan saiu do quarto, lançando um olhar rápido para Shin antes de imediatamente abaixar a cabeça. Ainda bem que Kuzina, Mikoto e Tsunade não estão aqui. Caso contrário, Conan provavelmente ficaria tão envergonhada que desmaiaria. Shin murmurou baixinho. Shin-Yi, o que você disse? Conan perguntou suavemente, inclinando a cabeça. A voz de Shin estava baixa demais para ela ouvir. Nada. Vamos comer, respondeu Shin casualmente. Puxando-a para a mesa, ele sentou-se ao lado dela. Desta vez, Conan não pareceu tão perturbada, talvez já estivesse se acostumando. Vamos continuar o treinamento hoje? Conan perguntou depois de terminar o café da manhã. Não, vamos fazer uma pausa hoje. Conan, você não precisa se esforçar tanto. Você deveria relaxar de vez em quando, disse Shin. Depois de tirar o dia de folga, na manhã seguinte, com Conan totalmente recuperada, Shin a levou para fora. Shin-Yi, para onde estamos indo? Conan perguntou alegremente, segurando a mão de Shin. Para ver como está o Naoaki. Ele saiu em busca de vingança. Quero ver como ele está, respondeu Shin. Mas, como é que vamos encontrá-lo? A Terra da Chuva pode ser um país pequeno, mas ainda assim é bem grande. Só me siga. Eu consigo encontrá-lo. Shin sorriu. Ele havia colocado um marcador em Naoaki. Ponto. Logo chegaram ao campo de batalha entre Konoha e Iwa. Encontraram Naoaki lá, lutando contra um shinobi ruivo. Aquele idiota correu direto para o campo de batalha. Parece que vir aqui foi a escolha certa, disse Shin, olhando para Naoaki. Invadir uma zona de guerra ativa só para se vingar? Isso foi imprudente até mesmo para Naoaki. Ele não sabia que as forças de Konoha poderiam matá-lo à primeira vista. Shin-Yi, devemos ajudá-lo? Perguntou Conan. Não, vamos esperar. O Naoki é muito orgulhoso. Se eu interferir, ele provavelmente vai ficar puto. Só vamos intervir se ele estiver em perigo real, disse Shin, puxando Conan para que se sentasse ao seu lado. Do lado de fora, eles observavam a batalha entre Naoki e Uzumaki Kai. Hã? É o Mangekyou Sharingan. Os olhos de Shin se arregalaram de surpresa. Uzumaki Kai realmente tinha um Mangekyou. Por um momento, ele pensou que estava enganado, mas depois de olhar mais de perto, não houve dúvidas. Aqueles eram os olhos de Mangekyou. Onde diabos ele conseguiu isso? Precisa ser transplantado. Kai não tinha nenhuma ligação com o clã Uchiha. O primeiro pensamento de Shin foi Danzo. Talvez Danzo tivesse dado a Kai um par de Sharingan, mas, pensando bem, Danzo estaria mesmo disposto a se desfazer de algo tão valioso. Naquele momento, Uzumaki Kai não tinha a mínima consciência de que havia chamado a atenção de Shin. Ele estava concentrado demais em lutar contra Naoaki. Apesar de todas as dificuldades que Naoaki enfrentou ao longo dos anos, sua força cresceu significativamente. A força de Naoaki atingiu o nível de um Kage. Ele é muito talentoso. Considerando sua linhagem como neto de Hashirama, não foi surpresa. Se ele não tivesse morrido jovem na linha do templo original, provavelmente teria se tornado um pilar importante de Konoha. E diferente de antes, Naoaki sobreviveu. Embora como um ninja desaparecido. Ponto. Uzumaki Kai, hoje terei minha vingança. Naoaki gritou com raiva depois de fazer Kai voar com sua kunai. Ele não conseguia perdoar Kai por quase matá-lo, mesmo depois de 10 anos. Se Kai não estivesse em Konoha, Naoaki já teria buscado vingança há muito tempo. Ah! Acha que pode me derrotar? Kai zombou. Você é só um idiota que teve sorte algumas vezes. Acha mesmo que tem alguma chance? Bastardo! Naoaki rosnou entre dentes. Liberação da Terra. Bala do Dragão da Terra. Um enorme dragão feito de rocha avançou em direção a Kai. Sério?
Você acha que isso vai funcionar? Kai desviou do ataque sem esforço, alternando posições com rápidos movimentos corporais, sua expressão cheia de desdém. Chega disso. É hora de mostrar a vocês como é o verdadeiro poder. O Mangekyou Sharingan de Kai girou rapidamente, sua voz cheia de arrogância. Amaterasu. Naoki não sabia sobre Amaterasu, então seu braço direito foi instantaneamente envolvido em chamas negras. Essas chamas são inextinguíveis. Você vai morrer queimado. Ah! Kai riu loucamente, limpando o sangue do olho esquerdo. De todas as habilidades possíveis do Mangekyou, você acabou ficando com o Amaterasu também? Shin e Konan apareceram atrás de Naoki. As chamas negras em seu braço já estavam extintas. Shin havia usado o Kagutsuchi para controlá-las e extingui-las. Kagutsuchi podia controlar a forma das chamas do Amaterasu e extingui-las. Foi o contra-ataque perfeito ao Amaterasu. Ponto. V você é. Uzumaki Shin. Kai gaguejou. TCH. Você ainda me reconhece, né? Nada mal, Kai, disse Shin. Shin sorriu e apontou para o Mangekyou Sharingan de Kai. Onde você conseguiu esses olhos? O Mangekyou Sharingan está sendo vendido em grandes quantidades hoje em dia. Kai fez uma careta e sua expressão ficou sombria. HMPH. E por que diabos eu deveria te contar? Shin, o que você está fazendo aqui? Naoki perguntou depois de tratar suas queimaduras. Você deveria estar feliz por eu estar aqui. Se não, você seria um monte de cinzas agora. Não me importo se você morrer, mas não deixe a Tsunade triste. Como assim, você não se importa se eu morrer? Disse Naoki, sentindo-se magoado. Você veio ao campo de batalha de forma imprudente. Você estava praticamente pedindo para morrer, disse Shin, categoricamente. Naoki era um Nukenin agora. Não importava quem ele era antes. Ele era um inimigo de Konoha. E ele também não era amigo de Iwa. Ir sozinho ao campo de batalha era suicídio. Ele não conseguiu nem derrotar Kai. Se Shin não tivesse intervindo, ele estaria morto agora. Naoki coçou a cabeça. Não planejava lutar contra Kai ali, mas não conseguiu controlar a raiva ao vê-lo. Como você extinguiu meu Amaterasu? Kai perguntou de repente a Shin. Quer saber? Eu posso te contar. Mas primeiro, me diga de onde você tirou o seu Mangekyou Sharingan. Depois, talvez eu considere te contar. Shin disse, olhando nos olhos de Kai. Ele estava realmente curioso. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.